Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bate-papo com o Joãozinho, está no ar, 17 horas, né? E um pouquinho, 17h13. A gente sempre começa um pouquinho mais atrasado, nunca consegue começar na hora. Já marquei o senhor, ele vai aparecer aí. Como bem dito, bem divulgado, hoje eu estou recebendo aqui, né, no bate-papo com o Joãozinho, o meu amigo, Dr. João Bosco Bittencourt. Eu fui muito, essa semana, desde quando eu lancei, desde domingo, doutor, as pessoas ficaram no meu WhatsApp me perguntando, e aí, eu quero ver, como é que vai ser essa entrevista? Essa eu vou assistir, essa eu não vou perder. E realmente, olha lá, muita gente já tá entrando. Eu tô aqui, Joãozinho, tentando colocar no Tentando meu Face acompanhar, aqui. né? Mas Como é que faz aqui, daqui a pouco vai aparecer aí. Vamos ver se vai. Eu não sou muito bom nisso também não, viu, doutor João? Mas vai aparecer aí. Tem que ser, porque tá num negócio desse aí. Mas vai aparecer, devagarzinho vai aparecer aqui, porque demora um pouquinho, tem um delayzinho, né? Mas assim que... Você não marcou o João errado, não, né? Não, marquei não. Tem João demais aí. Pois é, menino. Será que eu marquei João? Será que eu marquei o outro João Bosco? Não, mas daqui a pouco aparece. Você pode esperar que vai aparecer. Tem um delayzinho, aí ele demora um pouquinho, mas daqui a pouco aparece. O que o senhor me tem aqui no Face é para aparecer. Devagarzinho a gente vai olhando. Vou abrir o meu aqui e de repente vai indo. Deixa lá. E aí as pessoas, olha, você vê, já tem 11 pessoas ali, nós nem começamos a conversar direito. As pessoas me perguntaram assim, eu quero ver como é que vai ser essa entrevista. Pois eu já expliquei, já falei para ele que o negócio aqui hoje vai pegar. Eu quero explicar assim, que trabalhei sim com o Dr. João, fui funcionário da prefeitura durante 3 anos e 8 e 6 meses. Eu entrei já em março ou abril, quando eu já tinha ganhado como prefeito, e sempre cumpri o meu papel de trabalho normal. E o Dr. João é um amigo particular de muitos anos, porque o Dr. João foi cardiologista do meu avô, cardiologista da minha mãe, é padrinho da minha prima Micaela, então nós somos amigos, realmente nós somos amigos mesmo. Mas hoje aqui quem está é Joãozinho e João Bosco para ser entrevistado. Dr. João, seja bem-vindo ao bate-papo com o Joãozinho. Eu começo como sempre entrevistando, todo mundo já sabe, né? Mas quem é João Bosco Bittencourt? Rapaz, João Bosco Bittencourt é pai. João Bosco Bittencourt é uma pessoa que prima pelos valores que aprendeu com a minha família, com meu pai, que é honestidade, que é integridade, que é não escutar a conversa fiada dos outros, eu sou uma pessoa que eu conduzo a minha vida a partir dos meus valores. Não adianta falar de mim, não adianta me provocar que isso não me afeta. O que me afeta são os meus valores, não o que os outros falam. E sou médico, dedicado à vida pública há bastante tempo. É isso, sou um cidadão que vive como uma pessoa comum. Que, aliás, todas as pessoas são pessoas comuns. A gente é que pensa que porque uma pessoa ocupa um determinado cargo, a gente começa a criar fantasias em torno do cargo. E as pessoas públicas, elas são vistas muito a partir de construção de imagens que as pessoas vão construindo e em cima a criação, inclusive, de mitos. Pode continuar falando. Muitas vezes a pessoa pública ela se transforma em símbolo e as pessoas vão criando símbolos para a gente. Mas eu sou esse cidadão, sou mais pai, tá certo? Uma pessoa que tem uma força, esses valores que estão dentro de mim, que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, são muito fortes. Eu sou cidadão, trabalhador, sou brasileiro. Tem uma coisa interessante que muita gente não sabe, eu nunca saí do Brasil. Nunca saí do Brasil. Toda a vida, durante o tempo que eu era prefeito, me levaram. Eu ia falar agora, eu ia falar isso. Disseram que o senhor estava da Rússia, estava nos Estados Unidos. Eu nunca saí do Brasil. Nunca atravessei a fronteira do Brasil. Pode dizer que é um brasileiro com pedigree. Tem muita coisa boa no Brasil que eu tenho vontade de conhecer. Com fé em Deus, ainda quero ver muita coisa nesse meu país que é maravilhoso. Mas é isso, João Bosco é essa pessoa, simples, comum. Já fui, do ponto de vista profissional de trabalho, já fui motorista de caminhão, já fui pedreiro, já fui servente pedreiro, já fui carpinteiro. Eu estava fazendo um dia desse, nessa última eleição, eu estava caminhando e parece que foi lá no mercado Caravelas. Ou não foi no mercado central. Aí tinha uma pessoa costurando bola. Eu lembrei, rapaz, não é que eu já trabalhei em fábrica de bola?
Nós já trabalhei com eu e meu irmão Luiz Augusto, mais velho, nós já costuramos bola, já fabricamos bola, não nossa, né, mas trabalhamos em fábrica de bola, costurando bola para ganhar o pão de cada dia. Então, essa pessoa aí que todo mundo conhece. Só para lembrar que o Dr. João está aqui também, não só como médico, mas também como pré-candidato a deputado estadual, e mais à frente a gente vai falar sobre isso. Dr. João, fala para a gente como é que começou a sua vida pública. A gente sabe que você começou primeiro como médico e depois se entregou na vida pública. Como foi esse processo? Como começou isso? Não, na verdade, a minha participação na vida pública, ela vem de uma contradição com a minha juventude. Eu fui criado na época do regime militar e eu tinha um verdadeiro pavor das atitudes do poder político naquela época. Eu não tinha consciência que isso era uma coisa que isso tinha a ver com política. Mas, por exemplo, a polícia naquela época não era a polícia de hoje. A polícia naquela época era utilizada como jagunço do poder maior. Eu morava numa cidade de Ipatinga, eles não pediam carteira de identidade, pediam carteira de trabalho. Você imagina, se o desemprego era grande, a pessoa não tinha carteira de trabalho, ele era taxado de vagabundo. Como é que vai trabalhar, meu amigo, se não tem emprego? Eu era criança e já achava aquilo um absurdo, quando eu via algum amigo, alguma pessoa ligada a gente, contar essas histórias que aconteciam na cidade, e a polícia lá usava um Jeep, usava um Toyota, aquele treme-treme. Quando a gente ouvia o barulho de Toyota, o povo sumia de medo, tinha pavor. Eu não tinha medo de bandido, não conheci, sempre tinha medo definitivamente, tinha medo da polícia. Então você imagina você viver num país onde ao invés da polícia te oferecer segurança, te dar garantias, te oferecia medo. Ela ser o seu algoz, ela te faz medo. Então eu cresci nesse meio, então eu cresci uma vontade muito grande de mudar isso, sem ter consciência de que era política. Depois, com o tempo, eu saí de casa, tinha 20 anos, fui morar em Campinas. Lá eu comecei a ter contato com algumas pessoas e comecei a observar alguns movimentos que na época eu também não entendia muito bem o que era, mas foi a partir daí dessas contradições que eu me ingressei nos movimentos já mais organizados, em busca da defesa da democracia. Comecei a ler muito, comecei a estudar, comecei a fazer alguns contatos. Aí ingressei na época numa organização de esquerda que lutava pela democracia e naquele tempo, quem lutasse pela democracia era taxado de terrorista. Não tinha conversa, a gente era todo mundo terrorista. Todo mundo acusado de terrorista. Quem pensasse em ter liberdade de expressão, quem pensasse em ter qualquer tipo de liberdade, era taxado de terrorista. Então eu comecei minha vida pública nesse sentido, nessa caminhada. E não tinha nenhum interesse em ser candidato e ocupar cargo eletivo. O meu interesse sempre foi de contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Contribuir com o direito das pessoas trabalharem, com o direito de ter seus filhos, com o direito de estudar, com o direito de ter onde morar, com o direito de poder dizer o que pensa, que isso é muito importante para nós. Nunca defendi o direito de difamar, nunca defendi o direito da mentira, acho que isso é um negócio terrível. E acho até que o Brasil ainda padece muito desse tipo de atitude, de vida pública ser ligada a esse tipo de coisa. Isso é muito ruim para o nosso país, porque muitas vezes quem tem acesso, como você, Joãozinho, que tem uma ferramenta dessa na mão, se ela for mal utilizada, ela presta um desserviço gigantesco para a população. Com certeza. Né? E a gente aprende aquilo que as pessoas ensinam. A gente aprende pelo ouvido, a gente aprende pelo que a gente vê. E quando você ensina coisa errada, as pessoas aprendem coisa errada. Com certeza. Mas é isso, eu lutei a vida inteira por isso. Depois, acaba que, por uma série de motivos, quem está nessa defesa de direitos acaba sendo visualizado por muita gente e você acaba sendo empurrado para essa caminhada de política partidária, para cargos eletivos. Eu fundei sindicatos, fundei associações, toda a vida tive uma participação grande nesse tipo de movimento, mas sem nenhuma pretensão de ocupar cargo eletivo. Mas, como você está no meio,
muitas vezes quando você assusta... Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Nós sabemos que você é mineiro, né? Sou mineiro. Você chegou em Teixeira de Freitas quando? 1993. Teixeira estava ainda... Em março de 93. Estava caminhando, né? Exato, 16 de março de 93. Não, Teixeira marcou mesmo, porque não esqueceu nem nada que chegou. Aí então, chegou como médico e aí começou a vida política como? A sua primeira campanha foi para deputado estadual? Como é que foi? Como é que começou isso? Não, veja bem, eu quando morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu trabalhava numa cidade mineira chamada Vespasiano, uma cidade da grande BH. E por causa das participações em movimentos sociais, E eu ajudei, eu sou fundador do PT. E morava em Belo Horizonte na época da fundação do PT, e minha organização discutia muito a necessidade de um partido que pudesse ser dominado por quem sonhava com um Brasil livre. Porque na época a gente tinha Arena e MDB. Como dizia o velho Brizola, era o partido do sim e o partido do sim, senhor. Sim, senhor. Não, era do sim e do sim, senhor. O sim era a Arena, o sim, senhor era o MDB. Isso é uma caricatura que ele fazia, mas na verdade o MDB, na época, ele teve uma importância grande no processo de redemocratização do Brasil. E posteriormente, lá em Vespasiano, eu acabei, por essas participações, por esses movimentos, eu acabei sendo candidato a prefeito lá em 1988, pelo PT. Eu obtive, me parece que na época, 12% dos votos, praticamente sem fazer campanha. Que hoje, Joãozinho, tem uma coisa que eu chamo a atenção para as pessoas. Todo mundo fala assim, a imagem do político hoje é muito desgastada. Muito desgastada. Olha, a imagem do político, naquele tempo, quando saindo do regime militar, era muito mais desgastada. Muito mais. Porque eu me lembro que eu fui lançado candidato a prefeito pelo PT e eu não tinha coragem de fazer campanha. Eu ficava com vergonha de andar na rua e falar que eu era candidato, porque eu pensava, vão me identificar como ladrão. Naquela época era muito pior, Porque né? naquela época a população enxergava que existia uma corrupção absurda e que não podia denunciar. Então o político era muito pior do que hoje, era visto pela população com um olhar muito pior do que o que se vê hoje. Hoje nós estamos no paraíso, se considerar o tempo do regime militar. E a população tinha essa percepção. Então você começou lá em Vespasiano, candidato a prefeito. Prefeito. Não fui eleito. Tá certo? Depois eu pensei, como eu investi muito na minha formação, pensei, eu vou fazer medicina. Vou investir exclusivamente em medicina, quero exercer minha profissão. E vim para Teixeira de Freitas, porque eu tinha 2 irmãos que moravam aqui, tive a opção de seguir carreira acadêmica, ir para Uberaba, mas eu preferi vir para Teixeira. E pensei, eu vou montar uma UTI em Teixeira. Eu era médico, trabalhava no CTI da Santa Casa, e fui da equipe que organizou os protocolos da UTI do Hospital Semper, lá em Belo Horizonte. Então, tive uma formação boa, pensei, eu vou para Teixeira, fico junto da minha família, junto de 2 irmãos, porque se eu for para Uberaba eu vou distanciar mais ainda da família. Eu acho que é muito importante a gente estar junto da nossa família. E para que eu vim? E aí, nesse processo, conheci um professor Rogério, que me levava, pedia para fazer atendimento, principalmente para o pessoal do Sem Terra, que era uma pobreza, pensa numa situação difícil. E conheci que uma pessoa, irmã Ângela, ela era da Pastoral da Caridade. Pastoral da Criança. Gente boa demais. E irmã Ângela sempre, logo que eu cheguei, ela falou comigo, doutor, se eu precisar de algum atendimento, o senhor faz para mim? Eu falei, claro, mas a senhora faça o seguinte, me traga as pessoas mais graves, mais problemáticas, porque gripe, minha mãe tratava a gente com chá de folha de laranja e uma dipirona melhorar infantil, resolva por lá. Agora, que for doença de fato, que precisar do médico, que a gente vê que for coisa grave, traga, que eu farei com o maior prazer. E eu tenho certeza que nós salvamos muita gente aqui nessa cidade, ajudando a irmã Ângela, que aí ela não cuidava não só de criança, ela cuidava de todo mundo. E daí, aí veio a primeira campanha em Teixeira de Freitas, foi a deputado? Não, aí quando teve parece que 2000, o Padre José era candidato a prefeito, me convidaram para ser candidato a vice na chapa dele, porque aí já conhecia a minha trajetória política. Eu não quis, realmente não estava no meu horizonte seguir essa caminhada. Mas a pressão era grande, as pessoas me cobravam constantemente e eu acabei
fazendo a campanha de Guilherme Menezes para deputado federal aqui em 2002 e depois me filiei ao PT, me convidaram para filiar, me filiei ao PT e fui pré-candidato em 2004, aí acabei sendo candidato a prefeito em 2004. Não consegui eleger, mas tivemos a votação muito acima do que a gente pensava, muito boa a votação. E aí seguiu, em 2006 fui candidato a deputado estadual, com uma votação também muito acima do que a gente esperava. Em 2008 eu voltei a ser candidato a prefeito, a votação cresceu ainda mais. E lembrar, Joãozinho, que todas essas campanhas nós fizemos com um projeto político e com uma estratégia para Teixeira de Freitas. Eu fiz no meu governo tanta coisa, não foi por acaso, é porque nós fizemos um planejamento desde o primeiro dia que eu me propus a ser candidato a prefeito. Você nunca me viu xingando ninguém, esculhambando com as pessoas. Eu acredito que política é o ato de construir e de transformar. Não é isso de essa esculhambação que a gente vê no dia a dia. Isso é que distancia as pessoas da política. Se todo mundo fizer política com decência, a população vai aproximar da política. E é só a proximidade do povo, da vida pública e das ações políticas é que garante a transformação da sociedade, é que garante direito e oportunidades para todos. Então eu fiz meu projeto político. Em 2010 eu fui candidato a deputado federal, também a votação cresceu de novo, e aí em 2012 eu fui eleito prefeito de Teixeira de Freitas com a maior votação da história de Teixeira. Sandro Mototáxi está dizendo assim, ó, João Bosco, você foi um ótimo prefeito para a nossa cidade. Acredito que se você for eleito como deputado, vamos ver qual é o restante, vai fazer o possível, o melhor possível para o nosso extremo sul. Que bom que o Sandro pensa assim, né? A gente Deixa eu falar uma coisa para o Sandro. Ô, Sandro, veja bem, uma coisa que a gente precisa fazer muito na vida pública é ser sincero e transparente. As pessoas precisam saber o que elas podem esperar de cada mandato. Veja bem, como o vereador não tem caneta para fazer nada, o deputado também não tem caneta. O que é que o deputado faz? Ele fiscaliza as ações de um governo, ele vota os orçamentos, ele vota as leis e ele cobra. Então, por exemplo, se eu for deputado estadual, se Deus me der essa oportunidade de a população referendar, porque a oportunidade quem nos dá é Deus, a população simplesmente vai lá, referenda, né? E se eu tivesse a oportunidade, ou talvez o contrário, não sei, né? Talvez Deus não dê oportunidade à população referente. Mas eu quero dizer que o que eu fiz em Teixeira, eu quero fazer para o Extremo Sul. O que é que eu vejo na nossa cidade, na política? Você pega o recurso próprio de uma cidade, é muito pequeno. Você fala, o de Teixeira é grande, mas olha o tamanho dos problemas que nós temos. Né? Olha o tamanho da cidade. Então, os impostos que a gente paga, uma grande parte dele, talvez a grande maioria, vai para o governo federal. Uma outra parte para o governo do estado e uma pequena parte fica aqui para o município. O município consegue receber... Deixa eu te interromper rapidinho, só para você concluir, vai. É porque eu deixava para você falar o seu papel de deputado mais para frente, eu ia seguir uma... Você quer seguir uma cronologia? Eu quero seguir uma cronologia, entendeu? Então, eu comecei... E aí, 2012, o senhor se consagra prefeito de Teixeira de Freitas. Com certeza. Até agora, dizer igual os meus amigos lá, até agora eu peguei leve, a partir de agora eu vou começar a pegar pesado. A primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, como prefeito de Teixeira de Freitas, foi uma pergunta que me mandaram pelo WhatsApp e eu falei assim, realmente é possível fazer porque nós estamos aqui para falar de tudo, né? Bem abertamente. É porque meu sobrinho está aqui pedindo, você quer o quê? Não tem problema não. Pode usar, fique à vontade. Qualquer um. Tranquilo. Aqui o bate-papo do Joãozinho é bom assim, que é ao vivo, a gente mostra que a gente está bem à vontade. Aí, logo no início do seu governo, surgiu uma polêmica que dizia que o doutor João Bosco não governava sozinho. Inclusive, saiu uma foto sua com Zé Disseu e Companhia Limitada, e, se eu não me engano, em Cariacica, onde que falava bastante, e que depois foi comentado que João Bosco era mandado pelo PT e que tinha uma obra que era do lixo, aquela coisa toda, no início do governo. O senhor lembra disso, dessa confusão que teve, aquela coisa toda? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso eram apenas calúnias? Não houve isso? O doutor João tinha a liberdade de governar? Primeiro eu quero dizer que você tem uma boa memória, então você é muito bem orientado, tá certo? E segundo, eu vou lhe dizer que uma foto
ela não mente. Uma foto, quando você fotografa duas pessoas juntas, se você fizer uma montagem, é uma montagem. Se você bater uma foto, é uma foto. E o Zé Dirceu, ele teve uma contribuição extraordinária no processo de transformação do Brasil. Ele, como o Lula está sendo injustiçado, preso, porque garantiu petróleo para a educação do Brasil, garantiu petróleo para a saúde, conseguiu matar a fome de milhões de brasileiros, Zé Dirceu era um dos pilares desse projeto. E ele, evidentemente, está... Veja que com todo o esforço que eles fazem para mantê-lo preso, ainda escapa e ele está aí na luta, no dia a dia, continua lutando para melhorar a vida do povo brasileiro. E Zé Dirceu é um homem o seguinte, se ele sair do Brasil e for em qualquer país do mundo, ele é recebido com honrarias de chefe de Estado. Ele é recebido por presidente da República. Eu não me lembro de escutar falar de Zé Dirceu visitar nenhum país do mundo que ele não tenha sido recebido pelo presidente da República. Agora, evidentemente, que montaram uma estrutura para transformá-lo num bandido. Haja visto que nós temos pessoas aí do PSDB, como Aécio Neves, por exemplo, que eu não vou dizer do que se fala dele. Eu vou dizer do que o vídeo e o áudio que mostra, saiu, que é público. E ele está aí tranquilo, tocando a vida. Os processos prescrevendo e a vida segue. Então, aquela viagem minha com o Zé Dirceu, é verdade, eu conheço o Zé Dirceu desde a minha época de movimento estudantil. E eu penso que se for comprovada alguma coisa, alguma culpa de Zé Dirceu ou de qualquer pessoa, ele deve pagar. Agora, o que eu não concordo, e nunca vou concordar com isso, é da pessoa ser punido porque primeiro você pega a mídia, constrói uma imagem e depois o judiciário, e eu não vou dizer o judiciário, alguns juízes, alguns setores do judiciário se dispõem a a fazer o papel que essa mídia manda. Com certeza. Isso eu não concordo. Agora, eu acho que se tiver comprovação efetiva que tem a coisa errada, qualquer pessoa deve ser punido. Todo mundo tem que pagar pelos seus erros. Acho que isso. Eu tô fazendo... E com relação a lixo, qual o problema de lixo? Eu não entendi a pergunta. É porque na época saíam os comentários de que a licitação do lixo quem tinha ganhado era uma empresa de Zé Dirceu, que nessa foto que saiu só tinha feito uma reunião, que esse acordo teria sido feito naquela reunião, ainda se comeu bode, não sei se o senhor lembra, estou fazendo... Não, bode eu não lembro não, mas por exemplo, eu ouvi falar muitas vezes, chegava aos meus ouvidos, que falavam que você estava na prefeitura e que você ganhava um dinheiro lá, um salário exuberante na prefeitura. Todo mundo falava isso, não. Pois é. Mas falavam que você, toda a vida falavam que você era meu padrinhado e você ganhava valores absurdos na prefeitura. É verdade? Não era. Ganhava, até que o portal da transparência está lá, é só entrar e ver qual era o meu... Então, o mesmo portal da transparência que mostra o que você ganhava, mostra como é que foi a licitação do lixo, mostra tudo que foi feito na prefeitura está lá. Aliás, no meu governo, eu nunca tirei o portal da transparência do ar. Nunca tirei. Toda a vida teve lá à disposição. E o fato do portal da transparência estar sempre ligado e das coisas serem públicas foi que permitiu que as pessoas maldosas, que não querem o bem da cidade, pegassem tudo que tinha, pensassem alguma coisa que pudesse ser utilizada de maneira maldosa e transformava os grandes feitos da administração em defeito para a nossa administração. Tanto assim que se você pegar a história de Teixeira de Freitas, 30 anos de Teixeira não se fez a metade do que eu fiz em 4 anos. Com certeza. E, no entanto, um setor da comunicação que deveria informar isso para a população, pelo contrário, tentou desmontar tudo que foi feito de bom para a cidade. Mas a vida é assim, cada um faz aquilo que sabe, aquilo que acha que é correto. Por isso que eu fiz questão de lhe fazer essa pergunta, até que para que isso ficasse esclarecido, porque naquela época só foram taxativos, dizendo o que fez, o que não fez, deixou de fazer. Mas eu lembro quem fez isso. E o senhor nunca teve a oportunidade, talvez, de esclarecer, porque ele não nos dá essa oportunidade, né? Não, mas eu não tinha interesse de falar isso não, porque quem falava isso é quem queria, de certa forma, talvez tenha rondado a prefeitura tentando encontrar alguns benefícios e não conseguiu. Então as pessoas que não queriam, na verdade, que a transparência e a lisura dos processos gerenciais da prefeitura. Com certeza, mas enquanto tem gente... Não vi nenhuma instituição séria fazer qualquer crítica.
Com certeza. Não vi, viu, João? Enquanto tem gente que não gosta, tem quem gosta. Olha, a André está dizendo assim, ó, super admiro a sua administração quando estava no poder do Dr. João Bosco. Tá vendo aí? Mas voltando a dizer, não vi críticas a esses processos de nenhuma rede de comunicação séria, ninguém que trata as coisas com seriedade, que eu vejo que prima pelo bem-estar da cidade do povo teixeirense, não lembro de ter nenhuma crítica. Eu não sei onde você viu essas críticas, mas não me lembro disso. Doutor João, aí o senhor se consagrou prefeito, começou a trabalhar. A gente sabe que o senhor pegou uma cidade bastante problemas, com bastante dificuldades, isso é notório, todo mundo sabia disso. Mas assim, eu posso dizer que lá no final acabou que o senhor deu conta do recado. Como o senhor pode dizer para a gente como é que foi como você avalia o mandato do prefeito João Bosco? Você acha que você pode dizer assim, o dever foi cumprido? Veja bem, o mandato do prefeito João Bosco, eu sou aquela pessoa que eu sempre acho que a gente pode fazer mais. Eu acho que o ser humano, o dia que um ser humano achar que ele fez o suficiente, achar que está bom, ele já não tem mais nada que fazer aqui na Terra. A gente tem que ser sempre pautado e tem que estar sempre com o olho no horizonte cada vez mais distante, buscando fazer cada vez mais. Veja bem, o recurso do ponto de vista aí, nós temos que falar sobre estratégia de gestão. Eu coloquei no meu programa de governo, se alguém tiver o programa, pode reler, que eu ia construir a infraestrutura da cidade com recurso federal e do governo do estado. E que eu queria investir os nossos recursos próprios das pessoas na Teixeira, nos programas sociais, no esporte, no lazer, na cultura, tirando os índices constitucionais, que é os 15% da saúde e 25% da educação, a outra parte eu queria investir nas pessoas. Porque assim a cidade pode construir uma infraestrutura que dê suporte à grandeza de Teixeira de Freitas, como por exemplo essa obra do PAC. Se você ver o que eu fiz, a obra do Bela Vista, independente se o asfalto saiu na minha gestão ou na outra, mas eu lembro, por exemplo, quando estava fazendo a rede de esgoto, você chegava lá, você encontrava da administração antiga, uns 20 anos atrás, que me parece até que eu acho que na época que fez era o prefeito de hoje, tinha sido feita a drenagem com uma manilha 0,60. E estava lá e eu fiz uma galeria de 2,5 metros de altura. Por quê? Porque eu sei que Teixeira vai crescer e penso que a administração tem que olhar para uma cidade de 100 anos na frente, ou pelo menos 50. E lhe garanto que daqui a 50 anos não haverá alagamentos no bairro Bela Vista. Deixei o dinheiro, o recurso separado para fazer a drenagem do centro, do São Lourenço, do Tancredo, praticamente da cidade quase toda. Toda daquela forma, com recurso para drenar, para fazer rede de esgoto onde não tem e para asfaltar. Numa condição de trabalho que mesmo que demore um pouco, mas que nunca mais precisa mexer. Foi essa a minha visão. E o recurso da cidade, o nosso recurso próprio, investir nas pessoas. Por que aqui a mortalidade no hospital, na minha gestão, era muito menor? Porque eu investia em formação, porque eu investia nas pessoas, eu investia na saúde. Olha, a estrutura de saúde nossa era muito precária, muito precária. Eu reformei inúmeros postos de saúde, eu poderia citar aqui vários, mas vou ficar o dia inteiro citando. Construí 12 unidades novas, né? Novas, que Teixeira nunca havia construído nenhuma. Durante toda a história eu construí 12. Todas elas no porte de uma clínica particular, porque infelizmente no Brasil você compara o que é bom e o privado, o que é público não. Então eu quis construir as estruturas de primeira qualidade para que quando alguém for construir uma clínica particular, que ele vá lá e se referencie, fala tem que ser igual àquela pública ali, para a pública virar uma referência e não a privada. Construí o centro de reabilitação, que até piscina com água quente, com aquecimento solar, está lá coberta para os tratamentos hidroterápicos. Construí a UPA, que quando eu vejo hoje as dificuldades da cidade, eu penso, ai da população teixeirense se eu não tivesse construído aquela UPA. Aliás, da região toda. E uma coisa que chamou a atenção, e aí eu falo da aplicação dos recursos, no primeiro ano de governo, João, nós tivemos aqui quase 4.000 casos de dengue. Quase 4.000 casos. Eu
trabalhei com muita dedicação com o secretariado, com a educação, com toda a prefeitura, voltado para o combate à dengue. Nós, em 2014, nós tivemos pouco mais de 500 casos, em 2015 nós saímos do mapa da dengue. Conseguimos tirar a Teixeira do mapa da dengue na Bahia. Isso é um feito, do ponto de vista de saúde pública, extraordinário. E nós chegamos, no final do meu governo, com 100% de cobertura da saúde da família. Atenção básica. Porque quando você faz, da atenção básica, quando você constrói um posto de saúde, a obra não é difícil, não é tão difícil fazer. Mas ali vai trabalhar o médico, todo mês você tem que pagar o salário. Ali tem enfermeira, todo mês tem um salário, ali tem fisioterapeuta. E eu trabalhei todo o sistema com toda a equipe montada, toda a equipe. Por isso que a mortalidade no meu governo era muito mais baixa. Por isso que a saúde do meu governo era muito melhor. Por isso que no meu governo o mosquito Aedes aegypti não teve vez, nós colocamos para correr. Mas se não houver esse investimento, essa dedicação, se não tiver um plano para isso, um projeto, você não consegue efetivar. O que a gente queria fazer aqui era um SUS Saúde. Por exemplo, eu trouxe a Universidade Federal para cá, ela veio no meu mandato, eu lutava por ela desde 2004, eu lutava pela Universidade Federal. Chegou no meu mandato, conseguimos fazer com que viesse para cá a área de saúde, inclusive com curso de medicina. O pessoal da UNEB teve uma participação extraordinária nisso. Talvez a gente não teria conseguido se não fosse o trabalho dos professores, das equipes mais avançadas da UNEB, que se dedicaram a esse trabalho, compreendendo a importância da Universidade Federal para nós. E então nós fizemos um projeto no primeiro ano de governo de um hospital de base, me parece que 300 leitos. Esse projeto está no IBSER. E eu tenho trabalhado muito para que os nossos deputados tenham acompanhado esse projeto, para que ele não se perca e que ele possa ser transformado em realidade. Evidente que com o golpe, que derrubando Dilma e mudando a trajetória do dinheiro do Brasil, tirando o dinheiro do mercado, colocando a especulação financeira e da construção das coisas que são importantes para a população, evidente que isso é um dificultador. Mas os nossos deputados continuam acompanhando, e uma das coisas que eu quero ser deputado, porque eu acho que é importante que a gente tenha pessoas com mandato que consigam ter essa visão de Teixeira de Freitas, de importância de construir as estruturas estratégicas para o desenvolvimento da nossa cidade. Esse hospital, por exemplo, ele deve servir ao UFSB, a Universidade Federal. A hora que os nossos alunos estiverem no 5º, 6º, 7º ano de medicina, onde é que eles vão fazer a sua residência? Eu acho que eu acredito que nós precisamos ter aqui uma estrutura boa. Por isso que eu implantei residência médica no hospital regional aqui no nosso municipal. A gente, no meu mandato, nós colocamos residência médica de ortopedia, de clínica médica, de medicina da família e de cirurgia geral. Ou seja, nós pegamos o nosso hospital e pegamos um hospital cheio de dificuldades e o transformamos em hospital escola. Já voltou a estaca zero, foi igual a maré. Deu uma subida e teve um revertério. Nós podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que a saúde foi a menina dos olhos de ouro de João Bosco. Não é só a saúde, não, tudo. Por exemplo, no meu governo, eu tive uma preocupação muito grande com a geração de empregos. A pessoa pensa que gera emprego, é você chamar a pessoa e dar um emprego. Dar um emprego, né? Não. Por exemplo, eu mantendia o salário do funcionalismo e eu enfrentei a dificuldade dos índices prudenciais de não conseguir chegar nos 54%, que é o máximo que a lei de responsabilidade fiscal permite, e eu evitei as grandes diferenças salariais para que a gente tivesse a massa salarial da prefeitura bem dividida para o funcionalismo, porque isso aquece o mercado. Aquece o mercado. Você pega, por exemplo, Teixeira entra em torno de 1.800.000 por mês de Bolsa Família. Se eu fosse cortar as gratificações, se eu fosse dar uma tesourada para chegar na lei de responsabilidade fiscal, eu ia tirar 3 milhões do mercado. É quebrar a cidade. Né? Foi o que eu vi agora recentemente. Quando você faz isso, você quebra o comércio. Aí você gera desemprego. Então, a política nossa, plano de obras públicas, com a quantidade de creches, com a quantidade de postos de saúde, com obra do PAC, com quadra poliesportiva, com tudo, com CRAS, com CREAS, com UPA, com centro de reabilitação, todo esse aporte de recursos que nós trouxemos para Teixeira de Freitas, só em obras, gerou emprego, trouxe dinheiro para a cidade, gerou renda, e uma coisa importante,
Veja bem, João, se os processos licitatórios são abertos e você tem diversas empresas que ganham e livres, o dinheiro circula na cidade. Com certeza. Se a pessoa monta um esquema e fica tudo na mão de um só, o dinheiro não circula. Não circula. Então vem a quebradeira. Eu tive uma preocupação muito grande de garantir a lisura dos processos em Teixeira de Freitas para poder garantir que a economia nossa prosperasse. Então, quando as pessoas sempre têm crítica, principalmente daqueles que ficam com dor de cotovelo, que quer ter oportunidade, muitas vezes fora do que é lícito e não consegue espaço, e vem esculhambar. Mas hoje dá para você ver que Teixeira de Freitas, no meu tempo, a economia, com toda a crise que o Brasil passava, o desemprego aqui era muito menor, a economia foi pujante. Tanto assim que em março de 2017, depois que eu saí do governo, o pessoal de IDC esteve aqui para saber como é que Teixeira fez para manter a economia pujante. Foi evidente que eu não estava mais no governo, não fui eu que expliquei, nem sei que explicação deram, mas que eu sei que o nosso trabalho foi para manter a economia pujante e que deu resultado, eu não tenho dúvidas. Por exemplo, o aeroporto. Né? O aeroporto era uma novela de aeroporto que eu nunca vi aquilo ali, e na verdade ninguém trabalhava para fazer o aeroporto funcionar. Dei funcionalidade para o aeroporto, a vinda do shopping, do Pátio Mix, foi importantíssima para Teixeira de Freitas, porque a vinda do Pátio Mix foi que proporcionou a vinda de outras empresas. Eu estou vendo agora, o Lebiscuit chegou em Teixeira, né? Como é que chama? Chegou aqui, o Atacadão veio para Teixeira. Se não vem uma empresa, se não vem uma empresa primeiro para arrastar as outras, não vem. Não vem. Tá certo? E ali, eu acho que essa visão estratégica e a disposição de trabalhar para a cidade nesse aspecto que é fundamental. Então, a minha gestão, eu acho que evidente que se você pode dizer que fazer muito mais, né? Cumprido, mas uma coisa ruim é que quase todos os recursos que eu consegui para a cidade, as verbas, não deu tempo de aplicar, né? Porque eu tive que a prefeitura tinha irregularidades enormes. Eu demorei quase 2 anos para colocar a prefeitura em condição de aprovar os projetos e de trazer as verbas. Quer dizer, quando eu consegui concluir os projetos de obras e tudo, já estava no final do mandato. Então, mas de qualquer maneira eu fiquei feliz, porque pelo menos eu consegui muito recurso. Se o prefeito conseguir aplicar pelo menos a metade do que eu deixei, lá, já melhora muito a cidade. A gente sabe que desde a época de Wagner Mendonça, que a prefeitura vem se pagando o salário mínimo antes do dia 5, né? Antes do 5º dia útil do que a lei preconiza. E isso continuou com o Padre Aparecido, e isso continuou com o João Bosco Bittencourt, que sempre pagava 29, 30, no máximo até o dia 1º. Aí outro dia, a gestão atual tem pagado no 5º dia útil até o limite da onde que a lei permite. Outro dia estava uma postagem dessa no meu Face, aí a pessoa falou assim, saudade de João Bosco. Aí eu botei assim, mas saudade só porque, por quê? Só porque pagava o salário antes do dia 5? Ela, não, saudade porque ele fez muitas coisas boas para o funcionário público municipal. Fala pra gente dessas coisas boas que o senhor fez também, que o senhor para saber que o senhor não só investiu em saúde, educação, esporte, lazer, o senhor também pensou no funcionário. Olha, Joãozinho, eu vejo que a prefeitura, ela presta serviço, e serviço você faz com pessoas. Até uma crítica que eu tenho à lei de responsabilidade fiscal, que ela precisa ser um pouco mais maleável. Se você tem uma queda de arrecadação, você precisa ser mais tolerante com os prefeitos, porque senão daqui a pouco a pessoa começa a mandar a gente da saúde embora para não ser pego pela lei de responsabilidade fiscal e acaba ceifando vidas. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas durante o meu mandato de funcionalismo eu fiz o que eu pude, tratei muito bem. Por exemplo, o pessoal da Guarda Municipal, eles venderam vigias. Aprovei a lei, transformei em Guarda Municipal, aprovei o Estatuto da Guarda, aprovei o Estatuto do Servidor, né? Tenho um mês de maternidade, de licença paternidade. As pessoas talvez não vejam a importância disso, mas para quem tem família, quem sabe da importância, quando uma mulher ganha o seu filhotinho, é o que ela quer, tudo que ela quer é o marido do lado durante os primeiros dias de vida, durante os primeiros dias de vida do filho, porque ela precisa de muito apoio. E ampliar o período de maternidade, tudo que a gente pode fazer para facilitar a vida do servidor, para que ele possa ser
estar mais em paz, estar mais tranquilo, a gente fez. Porque um servidor bem, com a remuneração melhor, um servidor tratado com mais carinho, com certeza ele vai estar mais tranquilo para atender a comunidade melhor. Acho que isso é fundamental. E nós, junto com o sindicato, nós discutimos um plano de carreira para o servidor, que infelizmente não deu para poder aplicar, acabou que eu não fui reeleito, e aí não deu para aplicar, mas está aí, pode ser aproveitado, né? E eu sempre uma crítica que eu faço, você pega, por exemplo, a gente precisa melhorar algumas coisas no serviço público, porque você tem um servidor que é de carreira, ele está ali 10 anos exercendo uma função, conhece aquela função maravilhosamente bem, e ganha um salário, digamos, de R$ 1.500 por mês. De repente a gente ganha a eleição, pega uma pessoa que não tem conhecimento nenhum daquela função e põe para ganhar R$ 2.500, R$ 3.000 e para mandar nele. É evidente que a pessoa não vai ficar feliz. Não vai ficar feliz. A produção vai cair. Isso desgasta o serviço público, isso desmotiva o servidor público e é por isso que a gente tem que ir achando os caminhos para fazer com que, é evidente que os cargos de confiança nos governos têm que existir, porque se é o prefeito que é responsável, se é ele que assina, as pessoas que o representam, os prepostos deles em alguns postos, têm que ser pessoas da confiança dele de fato, né? E que da confiança profissional, da confiança pessoal, ou muitas vezes se não for da confiança dele, se tiver dentro de alguma aliança política, tem que seguir as diretrizes do prefeito. Esses cargos são naturais, necessários na vida pública, mas é preciso que combata as grandes disparidades e que isso seja debatido com o servidor para que seja compreendido, porque senão aí dá nisso que a gente fala, o servidor público não trabalha. Claro que trabalha, e trabalha muito. O que acontece é que ele é muitas vezes desrespeitado e ele é desmotivado pela maneira com que se faz, com que se conduz a gestão pública. Eu procurei durante o meu mandato melhorar e garantir uma relação a melhor possível com o servidor, e eu pensava, e continuo pensando, que um plano de carreira é muito importante para o servidor, porque de repente ele ganha hoje um salário, e quando chega no ano que vem, na hora de dar o reajuste, ao invés de dar o reajuste, você aumenta algum benefício, isso não vai incidir na aposentadoria dele. O dia que ele tiver 60, 70 anos de idade, que ele estiver aposentado e que ele for buscar o dinheiro, dependendo da condução do processo, não dá para comprar o remédio. Então, essa questão do plano de carreira, ela é fundamental para o servidor, porque nós não podemos fazer gestão e administrar a nossa vida pensando só no dia de hoje. É claro que a vida é hoje, amanhã a gente não sabe se está vivo e ontem já passou. Mas a tendência é que a gente fique velho, é que o tempo venha, é que o tempo passe, e quando a gente estiver mais velho e aposentado, é preciso que o que você receba dê no mínimo para você sobreviver. E da maneira que é conduzido o processo em Teixeira de Freitas, o servidor aposentado vai sofrer muito. Doutor João, a população conhece, lógico, viu o seu trabalho como prefeito, que quem tem que julgar são eles, né? É eles que têm que julgar a população, que agora mesmo está em uma novela, as suas contas serão voltadas agora na Câmara. O que eu, Joãozinho, como cidadão, digo, não só para você, como qualquer outro prefeito, eu acho um absurdo, que eu acho que a Câmara de Vereadores, os vereadores, eles não têm técnica, né, para poder avaliar e dizer se o prefeito teve ou não a dimensão de fazer as coisas certas. Até quem tinha que julgar isso mesmo era o próprio Tribunal de Contas, apresentar a população e como uma votação, a população dizer se aprovava ou não. Mas as coisas funcionam de outras formas. O que a população do extremo sul da Bahia, e especial de Teixeira de Freitas, pode esperar do pré-candidato a deputado estadual João Bosco, uma vez eleito deputado estadual? Olha, eu comecei a falar sobre o papel de um deputado e acabou nós... Eu queria que para chegar nesse momento. Aquele corte. Mas veja bem, o que a gente... Por exemplo, quando você coloca no orçamento verba para cultura, quando você aprova no orçamento verba para saúde, quando você aprova no orçamento uma verba para agricultura familiar, quando você vai definindo os valores, você aprova para a Bahia inteira.
Mas depois que está aprovado o orçamento, cada deputado vai brigar por uma fatia dessa verba para a sua região. É natural que seja assim. Eu vou acompanhar e brigar para que ela seja aplicada corretamente e é evidente que vou querer que alguma coisa venha para a minha terra. Acho que esse é um papel importantíssimo de um deputado. E a população vem fazendo há algum tempo, apesar de não ser constitucional, mas vem fazendo voto distrital. Significa o quê? Uma tendência a votar no candidato da terra. Mas eu digo que nem sempre resolve só votar no candidato da terra. Porque é preciso saber o que ele vai fazer. Se for um projeto de oligarquia, por exemplo, projeto de família, não resolve. Porque ele vai fazer para a família dele. Quer ver um exemplo? Eu fui prefeito aqui 4 anos. Eu não tive um primo, não tive um irmão, não tive um parente que tenha trabalhado, que tenha recebido 10 centavos de salário da prefeitura. 10 centavos. Ninguém recebeu salário. Não tem desafio. Abra o RH e procure se tem alguém que ganhou um emprego na prefeitura durante o meu mandato. Primeiro ano de mandato, chamaram meu irmão para prestar um serviço e ele inadvertidamente fez um serviço para a prefeitura comum que ficou sem receber. Pagou 5 mil reais, era 14 mil, pagou 5, mandei devolver o dinheiro e ele ficou até chateado comigo. Falei, vai devolver por causa de questão de moralidade. Tá? E não aceito no meu mandato. Essa obra do PAC, você pode considerar que são quase 200 milhões de reais. Se juntar o que todos os deputados trouxeram para Teixeira, não vai dar metade. Né? Quem me ajudou a trazer esse recurso, quem me recebia em Brasília, quem foi comigo nos ministérios, quem fez tudo para mim, Josias Gomes. Não é de Teixeira. Mas tem um benefício gigantesco com a cidade. Eu digo o seguinte, tem falado, olha, se a população bem soubesse o trabalho que foi para conseguir essa verba, a população de Teixeira de Freitas, do São Lourenço, daqui do Bela Vista que está pronto, votava tudo em Josias. Sabe para quê? Para conseguir mais para fazer o restante da cidade. Né? Para garantir para dar apoio, tá certo? E primeiro para não deixar essa verba perder. Eu sempre falo com o Josias, acompanhe isso de perto, dá para mim, tá certo? Para que se tiver alguma coisa para a gente interferir, para não deixar perder esse recurso. As casas do Padre José I e do Santos Guimarães tinha um problema no projeto que aquelas casas não seriam construídas. Quem foi para o Ministério das Cidades comigo e com o empresário para poder definir, tem que mudar o projeto, tem que ser um projeto que atenda os interesses da comunidade, Josias Gomes. Se não fosse ele, talvez nós não tivéssemos essas casas. Então, você estava dizendo que não governa sozinho, ninguém governa sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente para governar, a gente precisa de ajuda, precisa ter um bloco e com o mesmo pensamento para que faça os projetos andarem. Então, você pega o que eu quero fazer como deputado estadual, não ter que começar do zero em qualquer cidade do Extremo Sul. É já começar a conduzir para todas as cidades. A experiência que eu tive em Teixeira, eu consegui conduzir isso em toda a cidade do Extremo Sul. Por exemplo, o PAC. A concepção do PAC, João, ela não é simplesmente asfaltar Teixeira. As pessoas pensam no asfalto. É uma concepção de saúde pública. O PAC é um projeto que visa sanear o Rio Itaim. O Rio Itaim. Significa que enquanto tiver uma gota de esgoto caindo no Rio Itaim, esse projeto do PAC não está resolvido. Quer dizer que terminando essa primeira fase, nós vamos para a segunda, terminando a segunda, nós vamos para a terceira, terminou Teixeira, nós vamos para as outras cidades levar esse projeto e o Ministério está aberto, porque no Ministério das Cidades, de acordo com a concepção que nós fizemos, esse PAC só termina quando a gente tiver saneado definitivamente o Rio Itaim. Essa é uma visão política para resolver os problemas não só da nossa cidade, mas de todo o leito, toda a população que vive em torno do Rio, do Rio Itaim, e pensando no futuro. Se vai faltar água, se a gente fizer esse projeto de saneamento, de cuidar do rio, evidentemente que no futuro, o futuro para nós vai ser muito melhor. Esse é o projeto do PAC. É muito mais do que asfalto, é muito mais do que só
esgoto no seu bairro, na sua rua. É um projeto grandioso que ele, com certeza, daqui 10, 20 anos, ele ainda vai estar em andamento. Eu acho que acredito que esse é uma forma de fazer projeto, de conduzir a política, que as pessoas precisam estar preocupadas e centradas nisso. Porque senão você faz uma coisinha aqui, depois você tem que desmanchar para fazer de novo. Eu cansei de ver aqui, o sujeito foi lá, fez uma drenagem aqui, botou uma maniazinha pequenininha, aí depois quando você vê no projeto, aí a cidade cresceu um pouquinho, a manilha já não cabe a água, você tem que fazer outra, muito ruim. Então o Extremo Sul pode esperar de mim um sujeito que vai continuar, eu quero fazer com o Extremo Sul o que eu fiz por Teixeira de Freitas. E vou lhe dizer uma coisa, olha, um deputado faz falta, viu? Muita falta, um deputado faz falta. Eu precisava aqui de deputado estadual, por exemplo, quando nós tivemos, quando tirou o 13º Batalhão daqui, teve um deputado do Extremo Sul, uma viva alma, para abrir, pelo menos para informar Teixeira de Freitas. Faltava uma semana, eu fui informado, fiquei sabendo, não pelos deputados daqui da região, não estou criticando ninguém, mas não recebi informação, e sei que os prefeitos também não receberam. Pegamos o vereador, botamos no ônibus e fomos correndo para Salvador para tentar salvar alguma coisa. Foi que nós conseguimos ainda salvar as companhias aqui, porque senão Teixeira ia ficar completamente abandonada. Ora, o deputado tem que estar mais atento, né? Tem que estar com um olho na cidade, no que acontece, para defender os interesses não só da cidade, da Bahia. E eu, como sou daqui, tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né? Deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu esqueça, que seria o nosso próximo assunto também. A Marlene Pereira, que eu não sei quem é e não sei como ele conseguiu meu telefone, ela me mandou uma mensagem no zap assim: Joãozinho, você vai estar com o Dr. João, agradeça a ele pela minha casinha. E falou assim: é o João da casinha. Dr. João, quantas casas foram construídas no seu governo e a importância dessas casas para o senhor? Olha, foram 2.880 casas aqui, 84 parece, mas veja bem, na verdade eu acho que ela devia agradecer ao Lula, devia agradecer a Dilma, porque se não fosse o presidente Lula, e se não fosse a presidenta Dilma ter criado o PAC, ter criado esse projeto de habitação, tudo isso, dificilmente a gente teria essas casas. Por isso que eu falo, eu tenho a minha visão política maior, porque se eu tivesse sido prefeito nos mandatos de presidentes que não fosse de Lula ou de Dilma, dificilmente eu conseguia fazer o que eu fiz aqui. Porque naquela época, dos outros governos, o dinheiro do país não vinha para atender as necessidades básicas do povo, não vinha para saneamento básico, não vinha para esgoto, não vinha para drenagem, não vinha para asfalto, não vinha para nada. Vinha umas emendinhas para conseguir voto na época de eleição. Mas projeto arrojado como o que nós fizemos, não viriam. Então, casas, olha o Brasil, se você abrir o Google Maps, qualquer cidade do Brasil, em 2003, 2004, você desce e pode procurar, você não vai ver construção. De 2008, 2009 para cá, você começa a ver ampliar os Minha Casa Minha Vida, que qualquer cidade que você chegar, você vai ver construção de Minha Casa Minha Vida, todas financiadas pelo governo federal. O dinheiro sempre existiu. Ele só era utilizado para outra coisa. Então, Marlene, muitas vezes me dá muita tristeza quando eu vejo uma pessoa que mora... Eu lembro na época do golpe, eu vi uma pessoa que morava numa casa, Minha Casa Minha Vida, que não é uma casinha, é uma casa de morada, onde você cria sua família, e que você, depois de 10 anos, você é dono dela depois de 10 anos. Isso é uma coisa extraordinária, porque os projetos do BNH, quando eu era criança, você pagava 25 anos e não era dono. Não era dono. Aqui com 10 anos você recebe a escritura, a casa é sua. Então eu vi a pessoa colocar fora Dilma na porta da casa. Meu Deus, como é que a pessoa tem um governo que dispõe recursos para habitação, para dar para ele o direito de morada, ele manda sair, e ele quer tirar o governo. Aí é muita falta de compreensão. E eu via muita gente estudando para a Uni e com adesivo fora Dilma no carro. Eu pensava, como é que pode? Aí eu falava, ele falava, não, isso é do governo federal. Isso não é do governo federal, isso é desse governo federal. Porque a depender do governo, vai colocar o dinheiro a serviço do povo, a depender não coloca. E você vê, aí o pessoal hoje fala assim,
crise está grande, o dinheiro sumiu. O dinheiro não sumiu, Joãozinho. Viu, Marlene? A casa que você tem, eu quero que todo o povo brasileiro, todo trabalhador tenha direito a essa casa. Mas é preciso, em primeiro lugar, entender que o dinheiro não sumiu. O dinheiro mudou de lugar. Mudou de lugar. O dinheiro na época do Lula, na época da Dilma, ele estava no mercado, gerando emprego, gerando... Aí se a pessoa ganha um salário melhor, ele compra camisa, ele compra sapato, ele compra roupa. Se ele compra roupa, ele compra televisão, ele compra ventilador. A indústria produz. Se a indústria produz, gera emprego. Se a indústria produz, gera imposto. O país arrecada mais, investe mais na educação. Então, é uma coisa ajudando a outra. Essa é a movimentação da economia. Agora, quando ele coloca o juro lá em cima, aí o empresário, ao invés de colocar o dinheiro na indústria, de colocar o dinheiro dele no comércio, o que ele faz no dinheiro? Aplica para fazer investimento, para receber juro. Porque o juro é muito mais, dá muito mais do que um negócio, do que uma indústria, dá muito mais lucro aplicar no mercado financeiro, aí tira o dinheiro da economia, coloca o dinheiro no mercado financeiro e vem a quebradeira que você está vendo aqui hoje no Brasil inteiro. Então, eu me lembro quando o Lula ganhou as eleições, João, a taxa Selic era 25%. É uma taxa de juros que acaba, que dinamiza e que marca, que orienta a economia. A taxa Selic. Ele baixou para 22%, baixou para 19%, baixou para 17%, baixou para 15%, me parece que chegou a 9%. Quando chegou a 9%, o dinheiro começou a sair do mercado financeiro e começou a vir para a produção. Aí o país desenvolveu, aí o país foi embora, o Brasil bombou. Não tem mágica, não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma. Se o trabalhador, se você ganha hoje assim, R$1.000 por mês, você vai vestir uma camisa. Se você ganhar R$5.000, você vai comprar 10 camisas, você vai comprar um sapato diferente, você vai gastar mais. Evidente que você vai gerar mais emprego, isso melhora a economia. Agora, se você pega 10 Joãozinhos ganhando R$5.000 por mês, são 50 mil. Se você pega 50 mil e coloca na mão de uma pessoa só, ele não vai girar a economia. Não vai. Então, eu falo que assim, eu quero ser deputado, mas eu quero que o Brasil volte a crescer. Eu quero que as oportunidades que nós tivemos de fazer as coisas para Teixeira de Freitas, eu quero que em todas as cidades brasileiras, os prefeitos tenham oportunidade de fazer. E aí, para isso, eles precisam arregaçar as mangas e colocar aqui um governo popular. Não dá para colocar quem está tirando dinheiro do mercado e colocar na mão de rico. Né? Aí não tem nada contra os ricos, não. O cara pode ficar rico, trabalhe. Aliás, os ricos nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam do governo de Lula e de Dilma. Né? Por que ganharam muito dinheiro? Porque a economia estava bem. Então, não... Blindex. Joãozinho, quando eu cheguei em Teixeira, eu andava na cidade, as portas das lojas eram portas de madeira, às vezes aquela madeira até apodrecida, o sujeito não conseguia trocar a porta da loja. Aquelas de rolar que... tá certo, que o cara ficava aquela chave que o cara ficava tentando. Aí você vai, hoje tudo Blindex. Tudo Blindex. Quando foi que apareceu o Blindex? Governo Lula. O governo Lula que veio o Blindex. Então o empresário precisa prestar atenção que o governo Lula é bom para todos, foi bom para todos. Aí fica essa... Eu estava vendo um dia desse, num grupo, saiu uma coisa aqui acusando o Lula de corrupção. Não sei, 2 milhões, acho que 9 milhões se encontrou na conta do Lula. Meu amigo, olha, o pré-sal, só de imposto, foram 2 trilhões e meio, que foi mais 2 trilhões e meio. E a população brasileira, ao invés de olhar isso, está olhando na conversa da Globo, na conversa de alguém ali, que ele nem sabe se é verdade. Agora, a isenção de imposto de 2 trilhões do pré-sal, o Congresso votou. O Congresso votou. O Temer liberou. Você pega o pré-sal, a entrega do pré-sal, que era 75% para a educação, e 25% da saúde, a oportunidade que nós tínhamos de investir em pesquisa, de investir em ciência, de fazer o país desenvolver, entregaram isso na mão das petroleiras internacionais, projeto Zé Serra. E aí ninguém debate, ninguém discute. Então, porque eu trabalhei na Unimed, fui diretor da Unimed, a gente fazia auditoria externa. Como é que a gente fazia? A gente ia naquilo que é relevante.
Para a vida do trabalhador, tudo é relevante. Tudo é relevante. E eu acho que uma coisa que a gente tem que primar é pela honestidade. Agora, você começar a plantar a situação para desviar a atenção do povo e levar as riquezas do Brasil e entregar para outros interesses, é muito triste. Com certeza. Mas eu quero como deputado, acho que a população pode esperar uma pessoa que vai trabalhar para o Extremo Sul da mesma forma que trabalhou para o Teixeira. Com certeza. A gente já está agradecer a todo mundo. Ó, pessoal, hoje eu não estou falando o nome de todo mundo, porque a conversa está muito boa, eu estou muito centrado aqui com o Dr. João e eu não estou conseguindo ler o nome de todo mundo. Mas agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e dizer que nós já estamos daqui a pouco encerrando a fase final, que a conversa é muito boa, a gente não pode deixar as coisas para trás. Eu vou falar assim, precisava falar aquilo, não falamos. Doutor João, eu pergunto isso para todo mundo. São as duas primeiras perguntas e as 3 últimas, eu pergunto para todos os entrevistados. E essa também, as duas que eu vou fazer agora, o senhor tem muito poder para falar sobre isso. Como o João Bosco encara e vê a prisão do ex-presidente Lula? Eu vejo como o Brasil vê. Normal, a prisão do presidente. Lula está preso. A prisão de Lula ela foi planejada há uns 10 anos atrás, desde o dia que ele assumiu a presidência da República. Colocou Bolsa Família, aumentou o salário do trabalhador, o futuro estava destinado, o futuro já estava escrito. Quando é que resolveram matar Cristo? Quando ele começou a caminhar junto com o povo. Quando é que resolveram aprender, por exemplo, Getúlio não teve golpe porque ele acabou se suicidando, ele não teve a tranquilidade que Lula teve. Mas Getúlio acabou se suicidando por causa do golpe. Quando veio o suicídio, quando começou o projeto de golpe que levou Getúlio ao suicídio? Quando ele falou que o petróleo era brasileiro, ele queria Petrobras para os brasileiros. Quando que João Goulart caiu o golpe de 64? Quando começou? Quando João Goulart queria fazer reforma agrária, quando João Goulart queria cuidar dos pobres. Então, quando que foi decretada a prisão de Lula? O dia que Lula baixou a taxa Selic. O dia que Lula falou que nós vamos ser autossuficientes em petróleo. O dia que Lula acabou com a ALCA, que os jovens não se lembram disso, mas os mais velhos se lembram, sabem do que eu estou falando, aqueles abaixo-assinados que a gente fazia nas portas da igreja contra a ALCA, que a gente queria, o livre comércio devia ser dos países do terceiro mundo, e não a gente abrir a alfândega para os Estados Unidos e aqui aniquilar nossas empresas. Quando Lula ganhou as eleições, ele fortaleceu o Mercosul, ele abriu o comércio com o Oriente Médio, abriu o comércio com a África, fortaleceu o comércio com a Europa do Leste. E se a nossa dependência dos Estados Unidos era de 95% da economia, passou a 25%. Então, ali, o Brasil chegou à 7ª economia do mundo. Aí, nesse momento, foi decretada a prisão do Lula. A forma de prender, de construir na cabeça das pessoas que o Lula precisava de ser preso, é outra coisa. Então, o negócio chega a ser tão absurdo, aquela história do Tripex do Guarujá. Ô, João, eu cresci escutando meu pai falar assim, meu filho, se você comprar um terreno, você tem que pegar a escritura e tem que registrar, porque só é dono quem registra. Cresci ouvindo meu pai falar isso. Você já ouviu falar isso? Já, minha mãe já falou. Que registra. Agora você imagina o seguinte, um apartamento que Lula nunca morou, Lula nunca passou um dia no apartamento, não tem uma escritura, não tem o nome dele, um recibo de compra e venda. Não tem o recibo de compra e venda. Ele foi dado em garantia para a empresa que é dona do apartamento, está registrado em nome da empresa e ela deu em garantia de outros negócios. Rapaz, olha, a pessoa querer que ele seja de Lula e fazer uma elucubração, todo mundo pode imaginar o que quiser, mas transformar isso numa verdade para pegar uma pessoa que fez o que Lula fez pelo Brasil, aliás, qualquer pessoa, e prender uma pessoa com base numa mentira dessa, isso é um desrespeito com a inteligência do povo brasileiro, com a inteligência humana. Por isso eu acho que o povo brasileiro vai dar uma resposta à altura. E aí eu chamo a atenção do empresariado, aí não é questão de gostar de Lula ou deixar de gostar, é questão da insegurança jurídica. Quer dizer que a partir de agora eu vou depender da vontade do juiz. Se um juiz olhar para mim, se ele não gostou, ele pode inventar que eu sou dono de alguma coisa, e aí ele não tem provas, mas ele quer que eu seja, ele fala e vai me prender com esse argumento. Quer ver uma coisa, Francisco? Aí vai entrar agora o sítio de Atibaia.
Quando eu perdi a eleição em 2004 aqui, meu irmão, Luiz Augusto, tem uma casa aqui perto do Hospital Sobral, ele deu a casa dele para morar. Eu estava numa situação difícil, financeira, e quando perde a eleição, só quem perde para saber a dificuldade que é. E aí, rapaz, eu fui morar na casa do meu irmão. Morei lá 2 anos sem pagar aluguel. Meus meninos pegaram a parede, eles eram bem crianças, pintaram a parede de preto, fizeram um punhado de coisa lá das pinturas, daquelas coisas de criança que eles gostavam, né? Então, são marcas minha e da minha família, que ficou lá. Tinha esteira do PT pendurada, tinha coisa de tudo quanto é jeito, mas muita coisa que marca a minha presença. Depois de 2 anos, eu mudei de lá, essa casa estava quase pronta, eu mudei para essa casa. E meu irmão ainda meu irmão ficou lá com a casa, ele não mexeu na casa na época. Hoje ele já mexeu muito na casa, mas tem lugar na casa que se chega que ainda tem marca da minha presença. Essa casa é minha? Não. A casa é do meu irmão, gente. Ele me deu para morar. É um direito dele, a casa dele dá para quem quiser morar. A mesma coisa o sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia parece que é de um filho de Jacob Ittar. No PT todo mundo sabe disso. E Lula usava o sítio. Também é público, nunca usou escondido. Se ele pediu para fazer alguma coisa, por exemplo, a casa do meu irmão, eu fiz uma reforma, arrumei algumas coisas. Meu irmão pode fazer isso aqui? Pode, tranquilo, eu fiz, qual é o problema? Morava na casa, rapaz, qual é o problema? Qual a dificuldade? Tá certo? Então, aí a casa não é minha, a casa é do meu irmão, tá lá. Hoje ele mora na casa. Aí eles querem transformar o sítio de Atibaia num sítio de Lula para poder tentar manter o preso, para tentar desgastar a imagem de Lula junto à população brasileira. Né? Esse é um aspecto. Outra coisa. Rapaz, que o apartamento fosse dele. Será que o cara que foi presidente da República, será que não tem direito de ter um apartamento? Um apartamento, é isso que eu falo. Fazia palestra, viajava. Tá certo, eu acho que não tem problema nenhum. Mas, na verdade, o apartamento não é dele. Para mim, aquilo é claro. Se o direito, baseado em prova, se ele não é o melhor, se ele não é verdadeiro, se ele não é perfeito, mas pelo menos é o melhor que eu conheço. Eu acho que o direito baseado em provas, ele é fundamental, ele nos dá segurança. Porque ele impede que as pessoas, que você seja preso por calúnias, por difamações. Você tem que ser preso, você tem que cumprir pena daquilo que está provado que você fez. Então, acho que a prisão de Lula é um absurdo, um absurdo. Eu fico indignado com isso. Acho que traz uma insegurança muito grande para nós e traz insegurança internacional. O mundo não vê o Brasil com bons olhos com esse tipo de atitude. A insegurança no país é muito grande a partir disso. E outra coisa que rapaz, prisão em segunda instância. Eu não sou juiz, não sou advogado. Mas pensa bem, Joãozinho. Você tem uma primeira instância que julga, você tem a oportunidade de provar sua inocência. Não conseguiu provar, ou pelo menos não convenceu. Você tem uma segunda instância, você vai tentar provar a sua inocência. Não conseguiu provar, você tem a terceira instância. Se chegou à terceira, você não provou, então você vai ser considerado culpado. Tá certo? Se chega na segunda instância, você ainda tem chance de ir para a terceira. Você não conseguiu provar a sua inocência, ou pelo menos não admitir a sua inocência. Se você começa a pagar pena ali, depois a terceira instância te absolve. Quem vai devolver sua pena? Se você ficou um dia na cadeia, como é que devolve um dia de prisão? Aí utilizaram o argumento de que demorava muito e a pessoa acabava não cumprindo a pena. Então, acelera o processo. Agora, você prendeu uma pessoa que que ela ainda tem chance de provar a inocência. Você colocar a pessoa para pagar uma pena que pode ser, cuja pena ela pode ser inocente, porque o órgão é incompetente, porque o órgão não consegue exercer a sua função no prazo que deveria. Olha, essa conversa é muito marota. Parece que existem outros interesses. E a gente sabe, porque, na verdade, eu vi um desembargador dizendo o seguinte: tem um senador da República, que ele não falou o nome, eu também não vou falar, que no Brasil tem 600 mil presos. É capaz de ter pouquíssimos presos. Tem que tem provas cabais dos crimes, como esse senador tem dos crimes que cometeu. Mas os 600 mil estão presos.
Ele tá E o solto. senador está solto. Eu queria agradecer a Sandro Mototáxi, que está aqui direto, ele não para de assistir. Manuel Faroni está aqui. Leonel diz assim, abraço para Dr. João e, é claro, para você, meu amigo Joãozinho. Enoque Neto, que trabalhou com a gente também da prefeitura. Agradecer a live, está muito bem acompanhada. Julinho Garotinho também, que eu vi mais para frente, também está todos os dias ligado, colado Valeu, na live. Garotinho. Um abraço para todo mundo. Abraçando. Essa já é a penúltima para a gente fazer a última. Essa pergunta era a que eu mais queria fazer, era a que eu mais estava aguardando a resposta, porque ninguém tem mais poder para falar, para responder essa pergunta que eu vou lhe fazer agora do que o senhor. E eu também faço para todo mundo, tá? Aí eu vou fazer, só que eu vou fazer um pouco mais direta. Como o ex-prefeito João Bosco enxerga a administração do atual prefeito Timóteo Alves de Brito? Rapaz, veja bem, eu acho que quem tem que enxergar a administração do atual prefeito é a população. Eu tenho um cuidado muito grande com relação a isso, porque eu sou ex-prefeito. Tá certo? Você sabe as dificuldades, né? Não, a gente não pode estar aqui também... Peraí. Não coloque palavras na minha boca. Uhum. Eu sou ex-prefeito. Deixa eu só responder. Eu sou ex-prefeito. Eu sei todos os problemas da prefeitura. Eu sei o que é possível e o que não é possível. A população me conhecia como médico, não me conhecia como prefeito. A população conhecia o atual prefeito como prefeito. Eles sabiam quem era o prefeito e votou nele. Foi uma opção que o povo fez. É verdade que não foi a maioria da população, que ele não foi eleito com mais de 50% dos votos. É um defeito que eu acho que tem ainda no processo eleitoral brasileiro. Uma cidade que tem 100 mil eleitores, não é possível que uma pessoa seja eleita com 30% dos votos da população. Aí é um governo de minoria. Era preciso ter segundo turno em Teixeira de Freitas. Eu acho que cidade que teve 100 mil eleitores, eu penso que deveria ter segundo turno. Na verdade, o certo é que fosse em qualquer lugar, porque aí sempre você teria, sempre o prefeito, o governante, ele teria o respaldo da maioria. Da maioria. Mas, então, eu creio que quem tem que julgar é a população, tem que avaliar os resultados do que a população fez. E se eu for falar, evidentemente que eu acho muito ruim eu tecer uma crítica a uma pessoa distante dela. Se eu fosse debater a administração, tinha que ser frente a frente com ele. Aí eu discutir saúde, mortalidade no Hospital São Paulo. Eu topo no Hospital Regional, eu topo discutir. A mortalidade geral em Teixeira, eu topo discutir. Mas eu com ele, eu não vou criticar ele distante dele. A questão da lisura nos processos licitatórios, eu topo discutir. Mas tem que ser cara a cara. Eu não vou criticar uma pessoa que não está do meu lado, que ele não tem chance de se defender. Aí vai virar um discurso vazio, agressivo, e eu acredito que isso não contribui com o processo democrático e não engrandece a política. Né? Então, eu vou me abster de fazer as críticas. Agora, eu fico muito triste com muita coisa que eu vejo aqui na cidade. Mas acredito e quero o bem da cidade, quero que o prefeito acerte, quero que eu consiga governar bem. Eu vejo, por exemplo, a dificuldade que eu tive para acabar com a dengue na cidade. Quando eu vi um dia desse, uma reportagem, as pessoas vêm me procurar aqui, me procuram em outros hospitais, chikungunya, uma situação gravíssima, né? Gravíssima chikungunya. Isso é um prejuízo gigantesco para as pessoas e pessoas perdem as vidas, perdem a vida. Uma vida perdida não tem volta. Eu fico muito triste com essas coisas que eu vi. Tem coisa que eu acho estarrecedora. Mas aí, assim, eu não vou criticar, não vou me abster. Acho que a população é que tem que avaliar a administração do atual prefeito. E o que eu quero é que ele acerte, que ele faça uma boa administração, que ele conduza a cidade bem, que Deus abençoe e que Deus ilumine a cabeça dele, que Deus coloque paz na cabeça dele, porque ninguém governa bem se não tiver paz, se a pessoa não estiver centrada no bem. Se você estiver pensando em coisa ruim, você vai fazer coisa ruim. Você tem que estar sentado no bem, tem que estar sentado na paz, ter paz de espírito. Eu peço a Deus todo dia que dê isso a ele. Com certeza. O senhor não me deixou a desejar, porque como eu te conheço, eu já sabia que a sua resposta seria mais ou menos essa. Eu disse assim, eu pensei comigo, eu tenho certeza que ele não vai me responder, ele vai dizer o que ele pensa, mas também ele vai se abster e dizer, e isso eu admiro muito no senhor, que eu acho que era o que eu esperava de você, era essa resposta. Eu não esperava outra resposta, porque, como você disse no início da sua resposta, você foi prefeito, não precisava mais dizer mais nada.
Doutor João, ó, a nossa live bombou, você vê que já estamos no final, ainda tem pessoas ali ao vivo ainda acompanhando, que estão acompanhando desde o início. Eu só queria agradecer por ter me dado essa oportunidade, dizer que o bate-papo com o Joãozinho está aberto. Eu quero voltar uma outra vez já, depois das conversões, o senhor já candidato, a gente falar como candidato, agora a gente só pode usar o nome de pré-candidato no momento. Dizer que para mim é muito bom poder ter esse canal aberto para levar para a população, para as pessoas, o pensamento que todo mundo pensa. Aqui passa todo mundo, entrevista todo mundo, a gente ficou muito bem à vontade. Acredito que eu tenha perguntado tudo que tinha que ser perguntado, ficou bem claro aqui que nada foi combinado, eu cheguei aqui de surpresa e a gente conversou aquilo que devia ser conversado. Só tenho que lhe agradecer, dizer que um grande amigo, um grande médico, lhe admiro muito, isso não é porque estou na sua presença, o senhor sabe disso. Desejo uma boa sorte nessa pré-campanha e na campanha, e que seja feita a vontade de Deus e do povo. Fique à vontade para fazer suas considerações finais e agradecer o povo a quem nos acompanhou, quem ainda vai assistir, porque eu pretendo que essa live bata mais de 50 mil visualizações. Deixe suas considerações finais e agradeço o povo que nos acompanhou até agora. Então, Joãozinho, eu quero te agradecer muito a oportunidade de estar aí nesse bate-papo com você. Dizer que desde que eu saí da prefeitura, há uns 20 dias atrás, 30 dias, eu fiz uma entrevista no rádio. Foi a primeira vez que eu saí do silêncio, lá na Rádio Eldorado, com o Rafael. Foi uma entrevista, um bate-papo também muito agradável. E eu procurei, depois que eu saí da prefeitura, fui trabalhar, voltei para a minha profissão, estava trabalhando em Nova Viçosa, de plantão lá na clínica municipal, trabalhando em Mucuri, também na clínica municipal, e em Itamaraju. Quero aproveitar e agradecer aos prefeitos por terem me dado a oportunidade de trabalho, porque a gente sai da prefeitura, aí tem muita gente que fala que o prefeito é rico, o prefeito tem dinheiro, mas eu, graças a Deus, vivo do meu trabalho, sempre vivi e voltei a trabalhar com muita alegria, que eu gosto muito da minha profissão, e toda a vida criei meus filhos com o suor da minha testa. Aproveitar e dizer para a população, eu não sei de onde arranjaram, eu não tenho clínica nem hospital em Belo Horizonte, é mentira dos malandros, não tenho fazenda, o que eu tenho é minha casa, meu carro, minha esposa, que é uma pessoa extraordinária, meus filhos, meu maior patrimônio que eu tenho é a minha família. Esse é o maior patrimônio que eu tenho. Falar nisso, só para interromper rapidinho, cadê o Celtinha Preto? Você teve que desfazer? Não, o Celta... porque... o Celta é do Leonardo. Que era a sua paixão, eu falava assim, eu chego aqui e não acho esse Celtinha Preto, eu falei assim, então a gente pode, assim, interrompendo, Celtinha tá com... a gente pode dizer que eu te conheço antes de ser prefeito, você tinha o mesmo carro, você passou prefeito o mesmo carro, agora você deixou de ser prefeito e continuou com o mesmo carro. É o mesmo carro, não mudou nada. E a mesma casa também. A mesma casa também. Nunca mudei daqui, continuo sempre morando em Teixeira de Freitas. Às vezes as pessoas não me encontram na minha casa, eu estou trabalhando. Né? A vida nossa é trabalhar. Vou muito em Salvador, porque como ex-prefeito, a gente tem sempre problema para resolver. A gente sai da prefeitura, mas a prefeitura não sai da gente. Tem problema de conta, problema de prestação de conta, sempre isso nos toma um tempo muito grande. Mas quero agradecer a você, dizer que aí primeiro foi a entrevista com o Rafael, hoje com você, me dirigindo à população teixeirense, com muita alegria, dizer que eu tenho uma paixão gigantesca por essa cidade, pela população, ando na cidade aí constantemente, toda a vida andei sozinho, né? Sou muito bem recebido nos lugares que eu vou e digo que da política que fica é o carinho das pessoas. E que se eu pudesse, Deus me deu a oportunidade, eu ainda quero fazer muita coisa para a nossa população teixeirense. E acho que, e não só para Teixeira, para o Extremo Sul, para a Bahia, onde eu puder alcançar, o que eu puder fazer de bem, eu quero fazer. Porque eu tenho uma coisa que eu tenho que agradecer todo dia a Deus. Olha, eu consegui estudar, consegui ser médico, tenho minha profissão, ganho minha vida a partir disso. Se a minha profissão me dá a condição de criar minha família, além disso, eu tenho que fazer para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade, para gerar oportunidade para que todo mundo possa ter essa condição de criar a família e de viver na sua plenitude, em paz. Acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí, Joãozinho, da nossa cidade, se assim, que eu tenho uma vontade muito grande de ver a aplicação daquele projeto do parque. De ver por exemplo, aquele parque ali do CETEPS, né? Que foi muito bem projetado, que eu sei que aquilo para a cidade é muito importante, eu tenho muita vontade de ver aquele ponto, tá certo? E com certeza, tudo que a gente conseguiu para Teixeira de Freitas, que ainda não foi feito, mas que com certeza será feito,
vai mudar a vida de muita gente, vai dar muita alegria para a população teixeirense. Com certeza. Então, olha obrigado, lá, olha a live como é que tá bombando. Olha o tanto de gente ainda assistindo. Arnaldinho passou ali e falou assim, parabéns aos Joões. Mas um grande abraço, Arnaldinho. Toda casa tem um João. Tem um João, né? Tem um João, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui candidato a prefeito aqui, saía e falava assim, esse é o João ninguém, porque a gente não vem de família rica, né? Família trabalhadora, esse é o João ninguém, vai para lugar nenhum. Eu esse queria... povo do PT aí, né? Até um dia desse, um candidato aí deu capim pro povo do PT comer. Nós somos de origem pobre, mas a gente come feijão, arroz. No governo Lula nós comemos carne. Comemos carne. E eu sei que a população pobre vai continuar comendo carne, porque Lula vai ser presidente do Brasil de novo. Eu queria... Aí nós vamos trazer mais recursos para continuar melhorando a vida do povo teixeirense. Eu queria chamar meu amigo Lucianinho para vir aqui, aparecer com a gente aqui um pouquinho. Lucianinho tá um grande parceiro, um cara que eu gosto demais. Esse aqui é meu amigo Lucianinho, parceiro, caminhadas sempre junto com a gente, sempre junto com o Dr. João. Um abraço para você, Lucianinho. Deixa eu falar de Lucianinho aqui, ó. Esse cabra aqui, ó, eu conheci o Lucianinho muito antes de ser prefeito. Aí a gente trabalhava junto o tempo todo. Precisa do Lucianinho, tá pronto. Ele também sabe que precisou de mim. Se eu puder, estou sempre à disposição. Né? Os trabalhos da igreja, a gente sempre apoiou na medida do possível, sempre que vivemos junto. E durante o mandato, pensa num camarada que ajudou a gente, foi o Lucianinho durante o nosso mandato. Foi uma pessoa extraordinária. E terminou a eleição, a gente perdeu. É evidente, não vou nem criticar o motivo, mas cada um sai com a sua dificuldade, vai cuidar da sua vida. E esse cabra aqui, ó, foi um que nunca deixou de me ligar, nunca deixou de passar aqui em casa, nunca deixou de estar junto com a gente. Então o Lucianinho continua sendo... Eu não vou falar que é filho não, porque eu acho que ele é mais velho do que eu. Mas é um irmão que tem aqui no coração. Gilney, você vê como é que nós estamos importantes, que meu amigo Gilney Lopes, que vai estar lá agora no Comércio em Foco, está dizendo assim, ó, abraço, amigo, deixe meu carinho ao Dr. João. Obrigado, Gilney. Abraço aí, Gilney. Gilney Lopes, gente boa demais. Lucianinho, muito obrigado, você é sempre parceiro pelas causas sociais, eu conheço o seu trabalho também. Depois nós vamos marcar um bate-papo com o Lucianinho, vamos marcar. Vem aqui, ó, chegou também aqui, Léo, aqui, esse do Dr. João, você viu que o sorriso dele melhorou? É que o filhão chegou aqui, o Léo. Se eu passar pela rua, eu nem conheço, porque vi esse menino pequenininho, só assim que eu saio que eu tô ficando velho, o Léozão aqui, ó, chegou de BH. Você quer o... João Luiz, sobrinho, né? Meu sobrinho. Você vê como é que nós estamos em casa, bate-papo com o Joãozinho, é isso aqui, ó, é alegria, é todo mundo junto, todo mundo unido. Ó, minha mãe acabou de entrar ali, ó, Natália Cruz, um grande abraço, é outra fanzaça de João Bosco também. Deixa eu falar pro pessoal que está nos assistindo aqui, ó. Tudo na vida da gente vale a pena, mas não tem nada que vale mais do que a nossa família. Não vale. Então isso aqui, ó, receber um filho, está do lado do filho, está do lado do cabra aqui do sobrinho, isso aqui está do lado da esposa, que está trabalhando agora, não está aqui, mas se tem uma coisa que a gente tem que valorizar e prezar é pela nossa família. Isso é uma coisa maravilhosa que nos dá paz. Se você não tiver paz na sua casa, com a sua família, nada que você fizer dá certo. João? Com certeza. Doutor João, muito obrigado. E eu deixei para o final o Silvio Tosto, que me cobrou isso no Instagram. Ele é lá do Cantagalo. Ele disse assim, Joãozinho, dê um abraço do Dr. João Bosco para mim. Então agora eu tenho que concretizar esse abraço. Viu, Silvio? Ó, o abraço está dado. Doutor João, muito obrigado por ter me recebido em sua casa para esse bate-papo com o Joãozinho. Eu não saberia que seria diferente, que essa live bombaria e que muita gente nos acompanharia do início ao fim. E desejo boa sorte para o senhor daqui para frente e toda essa família linda, maravilhosa. Mandar um abraço para a Joana e o outro é Tiago? André. Joana e André, que também... daqui a pouco vai nos acompanhar, o Romilda também acabou de entrar. A live vai chegar no final, vai chegar nessa hora, 6 horas, o pessoal começa a chegar, aí vai dando vontade de parar. Romilda, um grande abraço, uma grande funcionária. Quero falar para a juventude Teixeira de Freitas. Quando veio o FSB para cá, a gente queria trazer para cá a área de saúde. Aí o que eu fiz? Chamei o professor Naumar e chamei o secretário de Educação. Falei para ele, nós vamos fazer o seguinte, discutir com algumas pessoas para a importância da universidade. Era unânime, todo mundo, a Universidade Federal para nós é fundamental. E eu falo porque a juventude precisa ter consciência disso. Nós oferecemos o melhor prédio que nós temos na educação para o FSB. E a universidade está ali instalada. Eu tenho, de vez em quando, eu dou uma chegada na universidade, eu vejo a grandeza que é, e dizer para os alunos da universidade que nós esperamos muito de vocês, muito. Com certeza. Porque o investimento da cidade, para que essa universidade ela floresça aqui em Teixeira de Freitas, é muito grande e ela é muito importante para a nossa juventude.
Eu falo porque eu acredito muito na educação. Eu também. A saúde é importante, tudo é importante, mas a educação transforma. E a gente quando faz esses debates, a gente precisa trazer isso de maneira muito forte para a consciência das pessoas, né? Para que as pessoas possam estar focadas nisso. Com certeza. Um abraço, meu amigo Joãozinho, Luiz Carlos. Obrigadão, viu? Luiz Carlos também está ali acompanhando direto. E vamos que vamos, né, gente? Amanhã a gente continua nessa linha da política. Eu vou entrevistar o deputado estadual Robinho e também pré-candidato a deputado estadual. Quarta-feira, o doutor Matheus é um jovem, filho do Zequinha. O famoso Zequinha, churrascaria Zequinha, doutor Matheus, ele é advogado e especializou em direito eleitoral. Então ele vai estar aqui, inclusive, doutor João, assista a live, que ele vai estar falando sobre a campanha, sobre financiamento, sobre essas novas regras, sobre as convenções, sobre datas, sobre cumprimentos de lei. Vai ser muito bom na quarta-feira. E na quinta-feira eu vou estar entrevistando o Adriano Souza, que está vereador do Teixeira de Freitas. A gente segue essa linha política, para a semana que vem a gente vai fechar a agenda ainda. Um grande abraço a todo mundo. Deixa eu dar uma sugestão para o pessoal na eleição. Olha bem, acho que eu acredito que uma forma boa de ajudar a mudar o país é você não fazer campanha por dinheiro. Rapaz, observe, não faça campanha pelo discurso, faça pelo percurso. Fala, se quiser saber quem é João Bosco, olha o que eu estava fazendo há 30 anos atrás, olha o que eu estava fazendo há 20 anos atrás, olha o que eu estava fazendo há 10 anos atrás. Aí você vai ver o percurso da pessoa, qual a trajetória que ela tem. É uma trajetória de verdade, de trabalho, de honestidade? Ou é uma trajetória de fantasia, de mentiras, de falsidades? Qual a trajetória? Se você acredita num projeto político, vá fazer campanha para ele, porque a campanha não é para mim. A campanha é para a população. Veja o resultado das eleições de Teixeira. Olha, eu não fui eleito. Eu continuo trabalhando, eu sou médico, volto no meu consultório, vou trabalhar, continuo ganhando minha vida. Se as pessoas, quem achava que o meu governo, se alguém comparar, se achou que o meu governo era melhor do que o que está aí, quem perdeu foi a população. Agora é evidente, se achar que o que está aí é melhor do que o meu, quem ganhou foi a população também. Então quem ganha no final das contas é o eleitor, é a população. A campanha não é para o candidato. A campanha é um projeto de transformação e a população precisa entender isso. É importante a gente acreditar nisso. E outra coisa, olha, esse negócio de falar que política é tudo igual, que é tudo ladrão, olha, isso aí interessa a quem não quer que as coisas mudem. Porque não existe nada igual no mundo. Não existe. Existem projetos diferentes e quem não quer que mude está sempre tentando dizer que é tudo igual para que a população esteja sempre confusa e não consiga separar o joio do trigo. Mas escolha aquilo que você acredita e foque, porque quem vai ganhar é você. E se puder escolher João Bosco e essa turma aí que está fazendo fez essa transformação gigantesca no Brasil em apenas 12 anos, eu acredito que vale a pena. Falo assim, eu acredito... Quando as pessoas falam e criticam o governo Lula, criticam Dilma, eu fico lembrando antes de Lula e Dilma. E aí os jovens não viram, mas os mais velhos viram. Antes de Lula e Dilma, esse país era uma miséria. Era o país dos miseráveis. Esses 12 anos, educação, ProUni, tudo melhorou. O país foi um boom gigantesco. Tiraram Dilma, o país volta progressivamente para a miséria de novo. Olha, eu vou acreditar no que a mídia fala ou vou acreditar no que eu vejo? Tá vendo, né? Eu acredito no que eu vejo. Então a população, muito cuidado com isso, porque as verdades, ninguém viu o Lula roubando, ninguém viu ser roubou, a gente viu o que aconteceu no Brasil. Isso a gente viu. Então a gente tem que escolher em que verdade que a gente acredita. Ou a gente acredita nas coisas que a gente viu, ou a gente acredita nas coisas que os outros falam. Eu prefiro acreditar no que eu vi. Esse é um recado que eu quero dar para a população brasileira. Muito cuidado, porque tem muito interesse em torno de política. Não acreditar no que a gente viu, não no que os outros falam. É mais plausível, e a gente tem chance de acertar mais. Deixa eu voltar. Já tinha parado, agora vamos voltar de novo, que o povo já está ali, o povo está voltando. Eu esqueci de fazer essa pergunta, e se eu saísse daqui sem essa pergunta, eles iam me criticar. A votação das contas de João Bosco tem tirado seu sono ou não? Você está tranquilo em relação a isso? Não, tira meu sono. Ô, Joãozinho, nada tira meu sono. Só o que tira meu sono é se eu fizer alguma coisa errada, tira meu sono. Às vezes, final da tarde, todo dia,
eu sempre faço um exame do que eu fiz durante o dia. Será que eu fiz tudo certo? Será que eu poderia ter feito melhor? Se alguma coisa eu tenho dúvida, me tiro o sono pensando como é que eu faço para acertar. Se é uma coisa que eu ainda não fiz. Mas as contas não me tiro o sono, não vejo nenhum problema. Acho que o Tribunal de Contas, eu não concordo com a decisão do Tribunal. Índice de pessoal, hoje, por exemplo, o Tribunal já tirou os programas do governo federal do índice de pessoal. Se tirar, meu índice quase chega no lugar, fica abaixo de 60%. Se tirar, por exemplo, o Tribunal de Contas apropriou, no lixo, por exemplo, apropriou caminhão, pá carregadeira, reta escavadeira, tudo com o pessoal. Bom, eu não tenho. Isso não me tira o sono. Isso me dá tristeza, porque eu acho que precisava estar mais aprimorado, as coisas precisam ser mais tratadas com, sei lá, de maneira que retratassem mais a verdade e a realidade. A questão do índice de pessoal, por exemplo, também tem momentos e momentos. Numa crise de dengue, de chikungunya, como é que você pode pensar que você vai tratar índice de pessoal da mesma maneira quando você não tem uma crise dessa, quando você não tem uma epidemia dessa? O tribunal precisa ser sensível a essas coisas. E a contratos, olha, uma prefeitura que tem, deve ter mais de 1.000 contratos, uma prefeitura igual a Teixeira de Freitas, pelo menos 800 eu sei que tem. Se faltar um carimbo, você querer canetar uma pessoa por falta de um carimbo, olha, é muita falta de sensibilidade. Pode ser até entendo que esse é um processo legal, tem que seguir os processos, mas aí a Câmara Municipal, com a sua sensibilidade e acredito que com a independência, ela vai analisar. Não vejo motivo para reprovar minhas contas, definitivamente. Não tem nenhuma lesão do erário público, não tem nada, não vejo, estou preocupado. Se perguntar se eu estou preocupado, me preocupo com tudo. Tudo é uma coisa muito séria. Acho que a Câmara cumprindo bem o seu papel, analisando corretamente todos os processos, eu acredito que eu vou ter minhas contas aprovadas. É isso que é a expectativa que eu tenho. E temos os expedientes legais para fazer as defesas, para fazer ir atrás de mostrar que não existe nenhuma irregularidade nas minhas contas. Eu vou utilizar todas as prerrogativas, todos os expedientes que eu tiver para poder mostrar isso e eu acredito perfeitamente que eu vou ficar tranquilo, que eu vou sair bem com esse processo. Então agora acho que agora o dever está cumprido, agora a gente pode encerrar, né? Dudu Muniz entrou ali, mandar um abraço para você também, que está sempre nos acompanhando, sempre acompanhando a live até o final. E tem uma galera ali que está acompanhando até o final, depois eu falo o nome de todo mundo. Agradecer também aos meus patrocinadores, que já estou assim, cheio de patrocinadores, precisando demais, tá? Gourmet Delivery, Lecão Car. Você está perguntando com relação à conta, só para lembrar o seguinte. Um dia desse eu ouvi falar que teve uma entrevista para o pessoal aí, aconselhando os vereadores a votar contra minhas contas. Rapaz, como é que pode? Se o camarada aconselhando o vereador a votar contra as contas. Primeiro que eu acho que o vereador não precisa de conselho para isso. Não carece dar conselho para os vereadores. Eles vão analisar, e a gente espera que eles analisem com independência. E segundo, qual o medo? Qual o medo? Está parecendo com a situação de Lula, quer tirar Lula porque está com medo de Lula na eleição, aí prende o camarada. Aí está com medo de Bosco e quer tirar do processo? Nada, rapaz, quem decide isso é o povo. Quem decide é o povo. Sem medo. Então, agradecer a Gourmet Delivery, Lecão Car, Unicar Veículos, Clínica Sorriso, que comecei, lá um tratamento nos dentes, já peguei as placas de clareamento, vou começar a fazer o clareamento, vou mostrar para vocês o processo do clareamento. Agradecer também a Thiago Fiuza, do Fiuza Fashion, que faz minha barba, faz bigode, faz sobrancelha, faz maquiagem, trata Joãozinho lá como rei. Obrigado, Thiago Fiuza. E dizer que estamos aqui abertos a receber mais parceiros que queiram nos ajudar, porque esse processo não é um processo muito bom. Eu estou gravando com o meu celular, eu preciso comprar uma webcam HD, né? Então preciso comprar um notebook para melhorar a qualidade do programa que vocês assistem. Mas por enquanto a gente vai fazendo o que a gente pode. João Celso está dizendo assim, parabéns, João Neto, pelo programa. Joãozinho, a câmera e o notebook pode melhorar a qualidade da imagem, que a qualidade do programa é você. O programa sou eu, retardo. Obrigado, doutor João, mais uma vez. E um abraço a todos vocês e amanhã a gente volta de novo.